Olá pessoal, tudo bem? A partir de hoje eu vou fazer vários vídeos educacionais ensinando análise técnica do zero. Isso para ajudar vocês a entenderem melhor os outros vídeos que nós temos das playlists de fechamento de mercado, tá ok? Então vamos começar estudando como os ativos se movimentam dentro do gráfico. Iniciando pelo tempo gráfico, que é o que nós temos que definir antes de analisar, eu selecionei o período diário, aqui no caso, como exemplo, estou usando o Bitcoin, e para cada candlestick desse, nós temos um dia de negociação. Nós temos quatro informações importantes dentro de um candlestick: preço de abertura, que é o início do corpo dele, no final do corpo dele nós temos o preço de fechamento do dia. Nesses pavios ou sombras, nós temos a mínima e a máxima do dia. Então, nós temos a preço de abertura, fechamento, mínima e máxima. Quando o candle é positivo, nós temos a abertura embaixo e o preço de fechamento em cima. Olhando esse candle anterior aqui vermelho, nós tivemos o preço de abertura aqui em cima, o preço de fechamento aqui embaixo e os pavis com as mínimas e as máximas que ocorreram durante o dia. Ok, pessoal? Então, se você selecionou o tempo gráfico de um dia, você tem uma vela dessa para cada dia com essas quatro informações. Se você selecionou o tempo gráfico de 15 minutos ou de uma hora, aí você já vê que muda um pouquinho a quantidade de candles, fica maior dentro de um gráfico, e a cada barra dessa temos uma hora de negociação, com os respectivos preços de abertura, fechamento, máximas e mínimas. Então vamos para a definição dos números de força, que é basicamente por que o preço se movimenta do preço 1 para o preço 2 ou ao contrário, tá? Como que eu posso saber se eu tenho um número de força? Quando você tem várias vezes o preço sendo fechado numa determinada região. Por exemplo, aqui nós temos nessa linha amarela superior no Bitcoin, na região dos 41 mil, toda vez que o preço chega perto, nós encontramos uma resistência aqui. E toda vez que o preço chega na região dos 33 e dos 30 mil, também nós encontramos dificuldade para romper esse preço. Quanto mais você conseguir identificar que num determinado preço vários fechamentos ficam naquela região, maior é a força daquele preço. Olhando mais antigamente no gráfico diário do Bitcoin, por exemplo, nós tínhamos a região de preço de 12 mil dólares, que durante muitos dias fechamos nesse preço. Eu vou colocar uma linha aqui. Essa linha amarela. Então nós temos um número de força aqui, na região dos 12 mil. Chegou a voltar até os 10 mil, que era um outro número muito forte, e não conseguiu perder esse número, voltou a tentar novamente romper os 12 mil, que já era um número que tinha uma memória de preço. Quando realmente o Bitcoin conseguiu romper a região dos 12 mil, aí ele conseguiu vencer esse número de força até que ele
encontrou um outro número de força para ficar trabalhando naquela região. Então, basicamente, o preço se movimenta de uma resistência para outra resistência. Ele encontrou uma resistência na região dos 12.000, ficou tentando rompê-la, até que conseguiu romper essa região de preço e foi parar lá nos 20 mil dólares, onde encontrou uma outra resistência. Isso porque alguns players já tinham uma boa parte de lucro, né? Então, toda vez que o preço chegava ali, alguém realizava o lucro. Então, pegando o Bitcoin como exemplo, né? Você consegue identificar alguns números de força. Depois que ele rompeu esse número de força, ele entrou num outro tema que nós vamos abordar, que é a linha de tendência. Então, podemos definir que os números de força são os suportes e as resistências. Quando nós temos o ativo subindo, ele encontra resistências, fica testando ela várias vezes, porque é um número de força. Ele pode, no caso de não conseguir romper uma resistência, voltar a testar um suporte, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Quando o Bitcoin não conseguiu passar dos 20 mil dólares, ele voltou para testar o suporte dos 12 mil dólares. Então, nós temos uma linha de suporte aqui embaixo, essa linha amarela de baixo, que é um número de força que foi rompido anteriormente, que ele era uma resistência que passou a atuar como suporte. E ele não conseguiu perder esse suporte, voltou a testar a resistência e dessa vez ele conseguiu romper esse número de força. Isso dá continuidade ao próximo assunto, que é as linhas de tendências. Então, para que você identifique se você quer comprar e vender um ativo, você precisa saber se ele está em tendência, né? Se você tem uma tendência de alta, você vai procurar por compras. Se você tem uma tendência de baixa, você vai procurar por vendas. Mais adiante também gravarei vídeos explicando como que você pode ganhar dinheiro operando vendido para ganhar com a queda dos ativos. Isso também é possível, tá ok? Então, basicamente, eu pego agora uma linha e eu vou unir os topos e os fundos. Então eu vou traçar linhas de tendências para entender para que lado os preços estão se movimentando, se eles estão se movimentando em tendência ou não. Então eu tenho aqui uma linha que eu vou unir os fundos. Quando eu tenho mais de dois fundos, eu já consigo traçar uma linha de tendência. E logo se percebe que aqui nessa região que eu tracei uma linha de tendência de alta, nós poderíamos operar comprados. Então o papel respeitou uma linha de tendência de alta e encontrou um número de força na região dos 20 mil. A partir desse momento, um candle saiu da linha de tendência de alta e perdeu a tendência, ok? Ficou numa tendência lateral. Então nós temos três tendências possíveis: a tendência lateral, que é onde o preço fica se movimentando de lado, batendo no suporte, batendo na resistência, até que uma delas seja rompida para cima ou para baixo, né? Então, a resistência e o suporte foram feitos para serem rompidos ou para baixo, ou a resistência ser rompida para cima. Então, aqui nós ficamos trabalhando num canal de alta, que é onde você pode unir os fundos e replicar a linha para a parte de cima. Depois nós perdemos essa tendência de alta durante um tempo
e ficamos com uma tendência lateral, ou seja, o preço batia na resistência, voltava para o suporte, batia na resistência, voltava para o suporte, até que enfim o preço foi rompido mais uma vez e nós aqui poderíamos traçar uma nova linha de tendência de alta para monitorar a outra alta que o Bitcoin teve, ok? Aqui nós perdemos novamente a linha de tendência de alta, ficamos novamente um tempo numa tendência lateral, até que esse número foi rompido, e assim por diante. Agora, nós vamos trazer essa explicação de hoje para o cenário atual do Bitcoin. O que nós temos aqui? No cenário atual do Bitcoin, houve a quebra de uma linha de tendência de baixa, que ela tem que ser traçada unindo os topos, e após a quebra dessa linha de tendência de baixa, o Bitcoin lateralizou, ficou numa tendência lateral. Então ele vai ficar testando os 41 mil e os 33 mil até que ele consiga romper para algum lado. Se ele romper os 41 mil, ele pode voltar a buscar a região dos 47 mil, que é um outro número de força. Se ele não conseguir romper os 41 mil, voltar a cair e perder os 33 mil, ele pode voltar a testar os 30 mil. E se ele não conseguir sustentar nos 30 mil, ele pode ainda escorregar para a região dos 20 mil, que é um suporte antigo, tá? Que foi rompido lá no passado. Era uma resistência que agora atuaria como suporte caso o ativo voltasse a cair. E se ele não conseguir trabalhar acima dos 20 mil, ele vai para 17.600 até que ele chegue na região dos 12 mil dólares e 10 mil dólares. Eu acho muito difícil ele cair tanto, mas são os números de força que nós temos para baixo, né? 33 mil, 30 mil, 20 mil, depois os 17 e 17.500, mais ou menos. Depois nós temos 12 mil e 10 mil para baixo. Como que nós vamos saber se ele vai perder a resistência, se ele vai perder o suporte, se ele vai ganhar a resistência? Nós temos que monitorar a quebra de desses preços, ficando acima dessa linha amarela ou abaixo dessa outra linha amarela. Então, por enquanto que nós temos desenhado para o Bitcoin, em resumo, é que ele perdeu a tendência de baixa no gráfico diário, segue lateralizado, esperando romper um desses preços para voltar a testar novas altas, ou perder essa linha de baixo para voltar a testar novas baixas. Pessoal, inscreva-se no canal para você ficar por dentro dos novos vídeos. Irei gravar uma série de vídeos educacionais de análise técnica para você entender melhor como funciona a análise gráfica, ok? Um grande abraço.